Deus abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus vos seja multiplicada. Agora, o próprio Martim Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e o deu ao povo. Esta árdua obra ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras das Escrituras na Alemanha se basearam. Nós encontramos, meus irmãos, através da mensagem do profeta e também da história da igreja. Martim Lutero foi um reformador, um homem de Deus. Ele viveu numa era passada, a era da justificação pela fé. Ele não tinha a total revelação da palavra como nós temos hoje através da mensagem do profeta. Deus, nesta última era, tem usado o profeta de Deus para nos trazer a revelação de sua palavra. Então nós que temos recebido, crido na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, estamos recebendo, através da mensagem, a revelação do Espírito Santo, nos trazendo de volta a fé original dos nossos pais apostólicos. Então, meus irmãos, nós encontramos também que o profeta de Deus, ele diz: ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra. E insistiu, especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública, que a palavra era o único critério. A palavra de Deus é o único critério. Muitos ministros, eles tomam parte da palavra e querem fazer aquela palavra funcionar simplesmente para satisfazer o seu próprio desejo, o seu próprio egoísmo. Se você deseja, se nós desejamos fazer com que a palavra de Deus funcione perfeitamente, precisamos tomá-la da maneira que Deus a inspirou. Você não pode tomar parte da palavra, você tem que tomar a totalidade da palavra. Tudo tem que ser feito dentro do critério da palavra, não em parte, mas na sua totalidade. Tudo tem que ser feito na vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus está em toda a sua palavra. Não apenas em parte da palavra, mas em toda a palavra. Então, está registrado a respeito do Dr. Martim Lutero, na história, que ele era um profeta evangelista, falava em língua, intérprete, em uma só pessoa, dotado de todos os 9 dons do Espírito. Então, nós encontramos que Martim Lutero, ele era um homem dotado de todos os dons espirituais. E nós, por que hoje nós não temos as manifestações dos dons espirituais?
Se nós estamos vivendo hoje, na última era, com a totalidade da palavra que nos foi revelada pelo profeta de Deus, por que nós não temos as operações dos dons espirituais nos tabernáculos, assim chamados da mensagem? O profeta de Deus nos ensina o porquê. É porque estamos frios, não estamos tendo fé para operar os dons. Com dificuldade, estamos obtendo fé para a cura divina. Com dificuldade. Isto começa do púlpito até o porão. Porque o profeta ensina na mensagem que a congregação nunca viverá um nível de fé além da fé que tem o seu pastor. Se o pastor tem um nível de fé baixa, a sua congregação estará na mesma condição. Esses membros que são apacentados por esses tais pastores que não conseguem sair dos primeiros rudimentos, não consegue avançar, não consegue ter uma fé elevada. E qual é o problema? O que está acontecendo? Negligência, falta de revelação, falta de uma fé verdadeira. Porque se nós tivéssemos amor verdadeiro, teríamos fé verdadeira. Se não temos uma fé verdadeira para operar, para manifestar as operações dos dons espirituais em sua totalidade, isso porque não temos o doador. Porque quem tem o doador, se o doador dos dons espirituais está em nós, ele distribuirá estes dons. Aonde está o Espírito Santo de Deus operando, há 9 dons em operação. Então nós encontramos que estamos ficando para trás. E a palavra de Deus nos diz que muitos lá no deserto, quando saíram do Egito, ficaram para trás. E muitos hoje, os assim chamados grupos da mensagem, têm ficado para trás. E muitos são crentes intelectuais, pregadores intelectuais, mas não têm a essência da palavra. A essência da palavra é o Espírito Santo em nós. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, temos a essência da palavra. Se não temos o Espírito Santo, então temos uma fé intelectual. Sem o novo nascimento, então nós, como todos, não poderemos ter a essência da palavra. Somente com o batismo do Espírito Santo. Precisamos voltar àquele mesmo nível, aquela mesma essência do Espírito Santo que operou no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. É promessa para todos nós, principalmente para nós que temos recebido a mensagem. Muitos não estão recebendo a mensagem do profeta de Deus em sua totalidade. Colocaram as suas ideias, suas interpretações e foram decaindo e estão numa decadência espiritual. Porque não estão recebendo toda a palavra. Não estão recebendo. Não estão crendo em toda a verdade de Deus. Então, meus irmãos, você não tem que estar apenas na mensagem, nós temos que estar no espírito da mensagem do profeta de Deus. O espírito da mensagem é o Espírito Santo. Para nós estarmos
no espírito da mensagem e produzir e gerar o que a mensagem do profeta de Deus gerou e produziu, temos que ser cheios do Espírito Santo. Deus prometeu, a noiva de Cristo está em processo de aperfeiçoamento, porque a noiva de Cristo tem recebido a totalidade da palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.